Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, quero que percebam uma coisa. Você está respirando agora, mas não está presente nisso. E essa é a primeira mentira que te ensinaram, a de que respirar é algo pequeno demais para importar. Durante séculos, o ser humano foi afastado de tudo que o tornava soberano. Não pela força direta, mas pela distração. O que não podia ser destruído foi banalizado. O que não podia ser apagado foi transformado em hábito inconsciente. Respirar foi reduzido a uma função mecânica. Acabou se tornando algo automático, sem valor simbólico e sem poder. Mas e se eu te dissesse que a forma como você respira está determinando quem você é, o que você sente, o que você suporta e até o quanto você sofre? E se o seu cansaço constante, sua ansiedade difusa, sua sensação de estar sempre atrasado dentro da própria vida, não fossem falhas suas, mas consequências diretas de um sistema nervoso sequestrado? Existe um conhecimento antigo suficiente para não precisar de crença. Antigo demais para ser confortável. Simples demais para ser vendido. Um conhecimento que não vive em livros raros, nem em templos escondidos, mas no espaço exato entre uma inspiração e outra. E quando esse espaço é ativado conscientemente, é como algo que foi liberto no consciente humano. E algo desperta. O que você vai ouvir agora não é uma promessa. É um aviso. Porque depois que você entende isso, não dá mais para fingir que não sabe. O ser humano moderno não enlouqueceu por acidente. Ele foi moldado. Desde cedo, aprendemos a viver em estado de urgência. O corpo sempre tenso. O peito fechado. A mente projetada no futuro ou presa ao passado. O agora quase nunca existe. Esse estado contínuo de alerta ativa constantemente o sistema nervoso simpático, o mesmo responsável pela resposta de luta ou fuga. O problema é que esse sistema foi feito para eventos pontuais, não para uma vida inteira. Quando ele permanece ligado por tempo demais, o corpo começa a adoecer. A mente começa a fragmentar. As emoções se tornam reativas. A ansiedade deixa de ser exceção e vira identidade. O que quase ninguém percebe é que o gatilho primário desse estado não é o pensamento. É a respiração. Respirações rápidas, rasas e irregulares sinalizam perigo ao cérebro, mesmo quando não há ameaça real. O cérebro não diferencia um predador de um e-mail. Ele responde ao padrão fisiológico. E ao responder, ele libera cortisol, adrenalina e uma cascata de substâncias que mantém o corpo em defesa. Agora imagine isso acontecendo, todos os dias, por anos. Esse é o terreno perfeito para dores crônicas, fadiga emocional, depressão silenciosa e uma sensação constante de vazio que nada parece preencher. Os antigos sabiam disso. Eles não falavam em ansiedade, falavam em desalinhamento do fôlego. Existe apenas um ponto do sistema nervoso autônomo que pode ser acessado conscientemente: a respiração. Todo o resto acontece sem sua permissão. Alguns deles são seus batimentos cardíacos, sua digestão, sua liberação hormonal. Mas o fôlego, esse você pode tocar. E é exatamente aí que mora o segredo. O padrão respiratório 5-5-5 não é arbitrário. Inspirar por 5 segundos, reter por 5, expirar por 5 cria um ritmo que reorganiza a comunicação entre corpo e cérebro. Durante a retenção, ocorre algo crítico. O dióxido de carbono sobe levemente. O oxigênio se redistribui. Os quimiorreceptores cerebrais entram em estado de ajuste. Esse microdesconforto controlado ensina o corpo que ele pode permanecer calmo mesmo fora do automático. É nesse momento que o nervo vago entra em ação de forma profunda. Ele percorre o corpo como uma estrada silenciosa, conectando cérebro, coração, pulmões e vísceras. Quando ativado corretamente, ele envia uma mensagem simples e poderosa: estamos seguros. E quando o cérebro recebe esse sinal, ele se solta. O que quase ninguém te conta é que o cérebro não guarda traumas como memórias emocionais soltas. Ele os transforma em arquitetura. Cada trauma vivido, cada dor repetida, cada estado prolongado de medo ou ansiedade cria trilhas neurais profundas. No caso, são caminhos que são reforçados a cada repetição. Com o tempo, esses caminhos deixam de ser respostas e se tornam identidade. Você não tem ansiedade. Você funciona ansiosamente. E é aqui que o BDNF entra como algo quase subversivo. O fator neurotrófico derivado do cérebro não é apenas uma substância benéfica.
Ele é um agente de remodelação da identidade. Ele permite que o cérebro faça algo que, até pouco tempo atrás, era considerado biologicamente limitado: desaprender. Quando o BDNF aumenta, conexões ligadas ao medo, a hipervigilância e a dor crônica começam a enfraquecer. Não por esforço consciente, não por afirmações positivas, mas porque o cérebro entende que não precisa mais sustentar aquele padrão. Aqui acontece algo inquietante. As pessoas relatam que, após semanas de prática consistente, não é que o trauma some. Ele perde o comando. A memória continua lá, mas já não dispara o corpo. Já não sequestra a mente. Já não define quem a pessoa é. E é exatamente nesse ponto que muitos entram em conflito. Porque quando a dor perde o controle, algo precisa ocupar o lugar dela. O cérebro, agora mais plástico, começa a criar novas conexões. Estados mentais antes inacessíveis passam a surgir com naturalidade. Clareza, presença, foco prolongado, silêncio interno. Isso não vem acompanhado de euforia. Vem acompanhado de estranheza. Porque quando você viveu anos sob tensão, o relaxamento profundo parece desconhecido. E o desconhecido assusta. É por isso que alguns abandonam a prática no momento exato em que ela começa a funcionar. Não por falha da técnica, mas porque o eu antigo começa a morrer. E toda morte simbólica exige luto. A mente humana foi treinada para o ruído. Pensar sem parar virou sinal de inteligência. E no caso, se silenciar virou sinônimo de vazio. Mas do ponto de vista neurológico, isso é uma inversão perigosa. O estado beta, aquele da mente acelerada, fragmentada, lógica e reativa, não foi feito para ser permanente. Ele consome energia, desgasta o sistema nervoso e mantém o corpo em alerta constante. Quando o protocolo 555 é praticado de forma contínua, algo raro começa a acontecer. As ondas cerebrais diminuem gradualmente de frequência. Primeiro o alfa surge, estado de calma alerta, foco suave, presença. Depois, para muitos, o teta aparece. E aqui entramos em território que não costuma ser ensinado. O estado teta não é devaneio. É o mesmo acessado em meditações profundas, processos terapêuticos de liberação emocional, também em estados criativos elevados e momentos de insight que mudam vidas. É nesse ponto que algumas pessoas relatam algo desconcertante. Pensamentos que nunca tiveram antes, respostas para perguntas que nem sabiam formular. Nesse estado, o cérebro não está tentando controlar a realidade. Ele está escutando. O corpo entra em regeneração profunda. Sua digestão fica melhor. Sua imunidade é reorganizada. A percepção do tempo muda. Os minutos parecem ser mais longos. O silêncio ganha densidade. E isso cria um choque interno. Porque o ego, essa estrutura construída para sobreviver, não gosta de silêncio. No silêncio, ele não comanda. É por isso que tanta gente se distrai. É por isso que o mundo é barulhento. É por isso que ficar sozinho consigo mesmo virou algo desconfortável. Mas é nesse espaço silencioso que o real começa a emergir. Existe uma pergunta que ecoa inevitavelmente quando alguém entende o poder da respiração consciente. Se isso é tão simples, por que não aprendemos isso desde cedo? A resposta não é conspiratória. É estrutural. Um ser humano que regula o próprio sistema nervoso é menos reativo. Ele se torna menos previsível e também manipulável. Ele não responde imediatamente ao medo. Ele pausa. E a pausa é perigosa para qualquer sistema baseado em urgência, consumo e controle emocional. Talvez o maior risco não seja o conhecimento existir, mas as pessoas lembrarem que sempre tiveram acesso a ele. Respiração consciente não cria dependência. Não exige intermediários. Não precisa de permissão. Ela devolve autonomia. E autonomia é algo que raramente é incentivado em larga escala. O protocolo 555 não pertence a uma religião. Não depende de crença. Não exige fé. Ele funciona porque o corpo humano foi desenhado para responder a ele. Quando você respira conscientemente todos os dias, o cérebro entende que o antigo modo de sobrevivência já não serve. Ele começa a desligar alarmes desnecessários. A mente para de rodar em círculos. Você deixa de reagir. Começa a escolher. E isso muda absolutamente tudo. O despertar que surge daí não é místico no sentido fantasioso. É brutalmente prático. Você dorme melhor. Pensa com mais clareza.
Sente menos medo sem motivo. E talvez o mais desconcertante, você começa a perceber o quanto estava distante de si mesmo. Depois que você entende isso, não dá para desver. A respiração deixa de ser um ato automático e passa a ser um espelho. Ela revela o quanto seu corpo viveu em alerta, o quanto sua mente aprendeu a sobreviver, não a habitar. Nada do que foi dito aqui exige que você acredite em algo novo. Exige apenas que você observe. Observe como você respira quando está ansioso. Observe como o ar entra quando o medo aparece. Observe o quanto seu corpo nunca foi consultado, apenas usado. Talvez o verdadeiro desconforto não esteja na técnica, mas na constatação de que ninguém te ensinou algo tão básico, porque um ser humano em estado de presença não é fácil de conduzir. Não existe rito de passagem aqui. Não existe promessa de iluminação. Existe apenas um gesto simples, repetido diariamente, que lentamente devolve você para dentro de si. E isso é irreversível. A partir do momento em que você respira conscientemente, você não está mais apenas sobrevivendo dentro do sistema. Você está acordado dentro dele. E agora, sabendo disso, a pergunta não é mais se isso funciona. A pergunta é: por que você ainda respira como se estivesse em perigo?